As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Gente,
Vamos dar continuidade ao nosso estudo, tá? O tema de hoje é como somos reconhecidos. Olha que legal. Como que nós somos reconhecidos? Como que as pessoas nos enxergam? Como as pessoas nos veem? E como estamos falando do início da igreja, vai ser muito importante isso. Abre lá sua Bíblia para Atos capítulo 4, vamos dar continuidade. Se você não pegou os outros estudos, volta lá, tem aqui na página da igreja, no Facebook, ou no YouTube, na Igreja Batista da Vila Muniz, tem todos os outros estudos de quinta-feira para você vir acompanhando. Beleza? Então, Atos capítulo 4. Só para situar bem rapidinho. Pedro e João pregaram lá de maneira fantástica. Pessoas se converteram, quase 5.000 pessoas se converteram. A obra começou a ser feita. Logo depois do Espírito Santo descer sobre eles, em Atos 2, a igreja primitiva já está se formando. É óbvio que a igreja não tinha o formato de hoje, de templos, essas coisas. A igreja era muito mais doméstica. A igreja se reunia em casas, a igreja se reunia em pequenos grupos. Até então, eles não eram chamados de crentes, eles não eram chamados de cristãos. Tá? A princípio, eles eram chamados do povo do caminho. Tá? Até então, os cristãos eram chamados o povo do caminho. Por que o povo do caminho? Porque se você observar no Novo Testamento, gente, Jesus andava, viu? Jesus batia a perna para cima e para baixo, os discípulos indo atrás, então a turma falava, quem que é aqueles caras? Aquele é o povo do caminho, ó. Andando. Por isso, lá na frente, na sequência do estudo de Atos, nós vamos ver o momento em que eles serão chamados de cristãos pela primeira vez. Mas até então, eles eram apenas o povo do caminho, o povo que andava para levar as boas novas. Depois de ter evangelizado tudo isso, Atos capítulo 4, versículo 1, olha lá, vamos lá, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. É importante, hein? É importantíssimo. Sacerdotes. Os sacerdotes eram os homens responsáveis pela vida religiosa do povo judeu. Eram como se fossem os padres ou os pastores de hoje em dia, tá bom? Esses eram os sacerdotes. O capitão da guarda do templo. Qual que era o intuito do capitão da guarda? O capitão da guarda ele tinha como intuito e responsabilidade proteger o templo, os sacerdotes e tudo que tinha dentro do templo. Lembre-se, tinha muita coisa de ouro, muitas coisas preciosas. Então o capitão da guarda e os saduceus. Os saduceus, gente, era um grupo pequeno. Era um grupo religioso pequeno, mas muito poderoso. Muito poderoso. Eles controlavam tudo o que acontecia no templo. Olha só, no templo, eram eles que controlavam. Eles tinham uma grande influência política e não se davam com os fariseus. Olha, saduceus e fariseus não se davam. E, gente, eram judeus, tinham o Antigo Testamento como livro de fé, eram pessoas que seguiam e adoravam a Deus, mas fariseus e saduceus tinham algumas coisas diferentes entre eles e eles não se davam. Por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam no juízo final e eles não acreditavam na existência de anjos. Eles não acreditavam nada, tá? Então, os fariseus, por outro lado, criam nessas coisas. Então, os fariseus eram um povo dos sacerdotes, os saduceus eram que eles responsáveis por muita coisa do templo. E os dois não se davam. Versículo 2. Eles estavam ainda muito perturbados, porque os apóstolos estavam, olha só que interessante, ensinando o povo. E proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. É por isso que os saduceus ficaram revoltados, porque eles não criam em ressurreição. Eles não acreditavam que havia ressurreição. E como os discípulos estavam ensinando sobre ressurreição, eles foram pegar eles. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, porque quando Pedro e João, no capítulo 3, eles foram para o templo, que eles curaram o aleijado que estava na porta do templo da igreja, na porta chamada Formosa, era mais ou menos 3 horas da tarde. Lembra? Eles curaram o aleijado, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Depois disso o povo veio, eles pregaram,
E agora já está anoitecendo, quase 6 horas da tarde, mais ou menos. Isso tudo levou 3 horas. Eles pegaram e colocaram Pedro e João na prisão, até o outro dia. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades... Ó, isso aqui fica... Ó, se liga que coisa incrível isso daqui. Os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Os líderes religiosos, quando diz líderes religiosos, todos que se consideravam mestre, quer saduceus, quer fariseus, as demais segmentos religiosos que existiam, os mestres da lei, aqueles que estudavam, eles se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, tá? João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Pessoal, Pedro e João são presos. No outro dia, quem vem para julgar eles? Quem que vem para condená-los? Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 2, fala que Anás e Caifás eram sumo sacerdote. Ué, mas sumo sacerdote é o top do sacerdote. É o maioral dos sacerdotes. Não pode ter 2 maiorais. Só existe um sumo sacerdote e existe o restante dos sacerdotes. Só que agora vamos entender o período que eles viviam. Caifás, ele foi um sucessor de Anás. Sabe quem que era Anás? Era sogro de Caifás. Então, Anás era um sumo sacerdote e seu genro Caifás ficou no lugar dele. Só que o sogro dele, o Anás, ele foi deposto do cargo, ele foi tirado do cargo mais ou menos no ano 15 depois de Cristo. Pô, mas se ano 15 depois de Cristo, aqui já está no ano 30 e pouco, como que ele chegou? Exatamente. Mesmo ele sendo tirado do cargo, ele ainda tinha influência. Anás era tranqueira, gente. Era tranqueira. Caifás foi nomeado pelo procurador romano Valério Grato, que era um homem muito top na época, um político. Ele que veio antes de Pôncio Pilatos. Quando aparece em Lucas capítulo 3, versículo 2, falando de Caifás e Anás, ele vai falar sobre João Batista. Lembra João Batista que perdeu a cabeça? O mundo na época de João Batista já estava totalmente corrompido. Depois você olha lá quem eram os governadores. Vai lá em Lucas capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Você vai ver quem que eram os tetrarcas, tipo os prefeitos da época, o governador, quem que era o imperador. Gente, tudo tranqueira. E quem que era o sumo sacerdote lá? Caifás e Anás. Mas pastor, se tem um sumo sacerdote, por que fala 2? Exatamente por causa disso, gente. Mesmo Anás tendo sido deposto do cargo e o genro dele ter assumido o cargo, ele ainda continuou tendo influência nos bastidores. Porque politicamente Anás era um cara que importava para o Império Romano, porque ele exercia poder sobre o povo judeu através da religião, e ele era um cara corrupto. Então era importante para o Império Romano que Anás continuasse nos bastidores, mesmo não tendo o título de sumo sacerdote. Quem assumiu era Caifás, seu genro, mas é o que a gente chama de laranjão. Ele assumia, mas ele não mandava nada. Quem mandava era o sogro, era Caifás, era Anás. Gente, era este o pano de fundo religioso no início da igreja cristã. Nós não podemos nos esquecer que os fariseus, saduceus, tantos outros segmentos religiosos, eles tinham por base o Antigo Testamento. Só que eles haviam se corrompido totalmente, gente, totalmente. Versículo 7. Eles mandaram trazer Pedro e João. Olha que interessante, no final do versículo 6, aqui é um ponto muito importante. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da... Como é que está na sua Bíblia aí?
família do sumo sacerdote. Olha como que o sistema religioso daquela época era tão corrompido. Aquilo passava-se de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. A liderança dos fariseus passava-se de pai para filho. Era um negócio de família, assim como muitas igrejas hoje são. Muitas igrejas hoje também passam de pai para filho, tornando-se um negócio, tornando-se algo que rende dinheiro, tornando-se algo opressivo e tornando-se algo que é bom quando o Estado tem na mão. Por que era importante que Anás e Caifás, que eram líderes fariseus, continuassem à frente? Porque eles faziam aquilo que o Império Romano mandava. Eles manipulavam o povo judeu para deixar o povo judeu tranquilo, mansinho, enquanto o Império Romano estava ludibriando o povo. Gente, este era o pano de fundo. Este era o pano de fundo. E não é muito diferente do que é hoje, não. Quantas igrejas hoje são usadas como mecanismo de voto de cabresto? Mesma coisa. Anás e Caifás eram os caras, eram os sumos sacerdotes que mandavam o povo judeu fazer uma coisa, eles faziam, obedeciam. Eles serviam ao Império Romano. Então não é de hoje que a religião é usada como uma forma familiar, um negócio familiar que passa de pai para filho, e um negócio onde os líderes manipulam o povo para que este povo seja usado por quem está no poder político. Esse é o pano de fundo, tá? Mas versículo 7. Eles mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Olha o que eles perguntam para eles. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Gente, sabe o que eles fizeram? Lembra? Eles curaram o paralítico que estava lá na porta. Eles curaram. Meus irmãos, era para esses caras estarem felizes. Era para esses caras falar: meu irmão, parabéns, que maravilha. Pô, o homem estava com uma vida desgraçada, estava aleijado, vocês curaram ele. Em vez disso, eles estão perguntando: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Sabe por quê, gente? Porque eles imaginavam que somente eles poderiam fazer essas coisas. Eles imaginavam que o poder de fazer algo espiritual ou a autoridade espiritual era apenas do sumo sacerdote, de ninguém mais. Era apenas dos fariseus ou saduceus. E como que esses carinha do caminho, esses camaradas que a gente nem sabe de onde veio, pessoas simples, pessoas que não têm cultura, estão curando? Em nome de quem? Olha a arrogância e a prepotência desses homens. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, isso faz toda a diferença. Cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Olha que fantástico. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, olha o que eles vão falar, olha a ousadia de Pedro e João, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, olha a ousadia desses caras. Pedro e João, eles poderiam tremer de medo, eles poderiam estar tremendo, falando: meu Deus do céu, a gente vai falar o que agora? Ao invés disso, cheios do Espírito Santo, com a autoridade de Deus, eles dão de dedo na cara do sumo sacerdote, de todos os líderes religiosos de Jerusalém, e diz assim: este nome que curou este aleijado é o mesmo nome, é o Jesus Cristo que vocês mataram, que vocês crucificaram. Agora olha que interessante, que coisa fantástica.
Lembra-se que eu falei que os saduceus não criam na ressurreição? Lembra? Os saduceus não criam na ressurreição. E aí Pedro diz assim, este foi a quem Deus ressuscitou dos mortos. Cara, que incrível, que incrível. Ao invés deles não ficarem com medo dos sacerdotes, dos líderes religiosos, eles ainda foram afrontosos com eles. E aí eles falam, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13, aqui é a chave desse capítulo que nós vamos ler. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ah, gente, glória a Deus, que coisa linda. Olha só, quando Pedro e João falam essas coisas para eles, ó, é em nome de Jesus que vocês mataram, mas que ressuscitou, vocês rejeitaram e ele é a pedra angular, ou seja, ele é a base de tudo. Em vez dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos líderes religiosos, dos mestres da lei, ficarem revoltados e mandar matar, eles ficaram admirados com a coragem dos dois. E o que é mais incrível? Eles perceberam que eles eram pessoas simples, sem instrução, eles eram pescadores. Com que autoridade eles falavam dessa maneira? De que maneira eles... Como pode uma coisa dessa? Mas eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Me responde uma coisa. O que fez com que aqueles homens falassem? Eles estiveram com Jesus. Eles eram discípulos com Jesus. Eles aprenderam eles fazem isso igualzinho Jesus fez. Porque Jesus tinha a mesma ousadia. Eu não sei se vocês lembram, quando você vê a história de Jesus, Jesus chamava de hipócrita a quem era hipócrita. Jesus chamava de raça de víbora a quem era a raça de víbora. Quando ele estava na frente de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos fala, Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te libertar se você quiser? Jesus falou, Pôncio Pilatos, sabe de nada, inocente. O poder que você tem, a autoridade que você só tem porque foi meu pai que te deu, cara. Se meu pai não te desse, eu não tinha nada. Cara, e Jesus, ele era tão afrontoso assim, que os caras se admiravam. E agora, os discípulos de Jesus têm a mesma linha. Eles não baixam a cabeça para homens. E sabe o que é triste? É triste que muitas vezes nós baixamos cabeça para os homens. Eu não estou dizendo de não ser humilde, vou entender aqui. Observe que os discípulos de Jesus estão sendo interrogados pelo fato de terem curado um aleijado. Isso revoltou os líderes. E mediante isso tudo, o que eles deveriam fazer? Não, desculpa, não quisemos fazer isso, tá? Não vamos mais usar esse nome, vamos deixar aqui. Não. Eles falam, nós vamos continuar sim. E vamos continuar o texto, lá na frente vai ficar mais bonito ainda. E sabe, meus irmãos, os caras corriam risco de morte, de serem presos, açoitados, humilhados. E eles não temeram. Eles não temeram se posicionar como filhos de Deus, como testemunhas oculares de tudo que viram e ouviram de Cristo. Eles falaram, mas foi isso mesmo que nós fizemos, nós curamos em nome de Jesus. Como falta isso hoje para nós? Como falta a mesma coragem para nós quando vemos pessoas fazendo coisas erradas e dar de dedo na cara dela e falar, isso está errado, meu irmão. Mas sabe o que acontece hoje? Acontece que quando alguém chega para alguém e fala assim, você está errado, sabe qual que é a resposta pronta que tem? Quem é você para me julgar? Quem é você para me julgar? Não é isso que a galerinha mimizenta está fazendo hoje? Esse monte de crente gospel aí,
Esse monte de carinha, de menininha que gosta dos grandes encontros, dos grandes eventos, que chora, que fica a madrugada toda. Ah, meu Deus, glória, aleluia, papapá. Mas no dia a dia, quando alguém chega e fala, ó, tá errado o que você tá fazendo. Quem é você? Só Deus me julga. Cuidado, cuidado. Cuidado com essa história de que só Deus me julga, meu irmão. Porque o julgamento de Deus é pesado, tá? O julgamento de Deus é pesado. Essa semana eu estava conversando numa das células que a gente teve sobre isso. Muitas das vezes a gente fica tão revoltado, a gente pede juízo de Deus. Que fogo do céu caia e destrua esses homens que não valem nada. Só que a gente tem que tomar cuidado porque a gente também não vale nada. E se o fogo de Deus cair para consumir a todos que não valem nada, eu e você vamos junto, meu irmão. Então estamos todos sob a misericórdia de Deus. Mas sabe qual é a diferença? A diferença entre um cristão. Sabe como um cristão, um homem ou uma mulher de Deus se torna uma pessoa madura na fé? Quando ela é confrontada, ela reconhece os erros e ela muda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Lembra quem que está falando tudo isso daqui? Quem que está lá na frente dos caras? Versículo 13 aí. Pedro e João. Lembra de Pedro? Pedro foi o cara que negou a Cristo. Pedro é o cara que foi embora. Mas Pedro é o cara, gente, que eu acho que mais tomou bordoada de Jesus no ministério dele. Vocês já pararam para pensar? Quando Jesus está falando lá, eu vou morrer, Pedro falou, mestre, de maneira alguma, mestre, o senhor não vai... Jesus falou assim, afastai de mim, Satanás. Gente, imagina se Jesus chamasse alguém hoje das nossas igrejas de Satanás. O cara ia ficar bicudinho com Jesus e ir embora para casa. Oh, Jesus falou que eu sou Satanás, eu vou embora, ele me ofendeu. Pedro foi embora? Não, Pedro continuou, porque Pedro entendeu que ele estava errado. Quantas vezes Pedro cortou a orelha de Malco para defender Jesus? Lembra o soldado que foi pegar Jesus lá? Pedro cortou a orelha, Jesus colou a orelha do soldado e falou, Pedro, você tá louco, Pedro? Onde já se viu fazer um negócio desse? Mas eu tô te defendendo, Jesus. Tá errado, Pedro. Aí Pedro se Pedro fosse um dos crentes de hoje, alguns crentes de hoje em dia, falar, pô, eu tô defendendo Jesus, Jesus me dá uma bronca, vou embora. Quando a multidão vai atrás de Jesus, e a multidão vai embora, e todo mundo começa a falar, e Pedro fala, essa multidão tá indo embora, aí Jesus fala, você quer ir também? Se você quiser ir, meu irmãozão, Pedrão, pode ir embora. Pode ir embora, fica comigo quem quer. Pedro poderia falar, credo, gente, Jesus mandou ir embora. Onde já se viu, né? Cadê o amor de Jesus? Meu irmão, Pedro foi forjado no fogo, cara. Pedro foi forjado no amor e na pressão. Não era sacerdote, sumo sacerdote, líder da guarda que ia pôr medo em Pedro, em João, nos demais apóstolos. Sabe por quê? Porque esses caras aprenderam a continuar com Deus, ao lado de Jesus, mesmo sendo confrontado. Mesmo Jesus dizendo, vocês têm que errar, vocês estão errados nisso, vocês têm que mudar. Ao invés deles ficarem chateadinhos e sair do caminho, eles continuaram. Essa perseverança de Pedro e de João e dos demais tornaram eles os alicerces da igreja cristã de hoje. Mas é uma pena como hoje temos muitos cristãos que não suportam ouvir uma verdade, tem que ser tratado no leitinho de cabra, com pãozinho e mel, porque senão fica dodóizinho e sai da igreja. Ah, meus irmãos, se muitos de nós fôssemos seguidores de Cristo. Lembra na terceira vez que Jesus multiplicou os pães 2 vezes, pães e peixes. Logo depois, lá em João, acho que no capítulo 6, se eu não estou enganado, a multidão vai atrás de Jesus. Vai atrás. Aí Jesus olha para a multidão e fala assim, vocês estão vindo atrás de mim para comer e para beber. Vocês estão vindo atrás de mim por interesse.
Mas quem come da minha carne, essa é a verdadeira comida. Quem bebe do meu sangue é a verdadeira bebida. Começou a falar e o povo falou assim, rapaz, esse discurso é muito duro. Eu não vim atrás de Jesus para ouvir desaforo, eu vim para ter comida. E a multidão foi embora. Pedro e João eram homens que andaram com Jesus. Eram homens que eram ensináveis. Eram homens que tinham espírito de humildade, mansidão, incrível. Porque quando a gente fala de Pedro, parece que Pedro não é diferente de uma pessoa mansa. Mas Pedro era ensinável. A mansidão não tem muito a ver com temperamento. O cara pode ser explosivo, mas é melhor um cara que é explosivo, depois que ele para, ele reconhece que está errado, ele muda, do que uma pessoa que é tranquila, ouve tudo, não discute com ninguém, só que acha que é bom o suficiente, que é santo, que é perfeito, que todo mundo está errado. E só ela está certa, por isso ela vive a vida dela sozinha. Então é muito melhor ter um Pedro que é intenso, que é sanguíneo, que é nervoso, que quebra tudo. Mas quando alguém puxa a orelha desse Pedro, ele fala, rapaz, me perdoa, verdade, desculpa. Do que ter algumas pessoas que são tão tranquilas, mas quando você puxa a orelha, ela não reclama, não fala nada, mas fica magoada. Às vezes segue por outro caminho, vai embora, ou talvez até fica junto, mas o coração não está mais lá. Nós temos que aprender que o amadurecimento é necessário passar por esses processos. Esses camaradas, Pedro e João, foram reconhecidos como pessoas que andaram com Jesus, porque eles tinham a mesma autoridade em falar, a mesma intensidade em falar, a mesma forma de falar do que Jesus. Pois bem, vamos continuar. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, ou seja, o aleijado estava ali também, nada podiam dizer contra eles. Versículo 15. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio. E começaram a discutir, perguntando, olha só, os líderes religiosos, que Pedro e João falaram um monte, eles falaram, beleza, agora sai da sala um pouco, sai daqui do sinédrio, deixa só a gente. Pedro e João saíram e ficaram só os bambambam lá. E aí eles começaram a falar, olha lá, versículo 15, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Não tem como negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Olha o que esses caras falaram. Falaram, gente, é o seguinte, eles curaram esse aleijado, não tem como falar. Não tem como falar, o aleijado está curado. Só que para impedir que isso se espalhe, sabe o que a gente vai fazer? Vamos pedir para eles não falarem mais nesse nome. Sabe por quê? Sabe por que incomodava os fariseus, os saduceus e o líder da guarda e os mestres da lei que essa notícia se espalhasse? Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. E você sabe o porquê. Porque veja bem, o que baseava-se os fariseus, os saduceus, o templo que existia lá? Os sacrifícios, as ofertas, certo? A opressão do povo através da religião. Guardar o sábado, fazer isso, era lei, 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 lei e lei. O povo ia ao templo para levar o sacrifício, para levar as ofertas, não por amor, mas por medo, por pressão. Por isso que Jesus falou para os fariseus, vocês colocam um peso no povo que nem vocês conseguem, cara. Agora, se Pedro e João curam um aleijado e começam a pregar da graça de Cristo, que agora, pense o seguinte, mas os caras perguntando para o aleijado, meu irmão, como é que você foi curado? Quanto que você teve que pagar para Pedro e João? Eu não paguei nada. Não, e qual o sacrifício que você teve que fazer para ser curado? Não, eu não fiz sacrifício algum. Mas você não entrou no templo? Não, eu estava fora do templo, eu era aleijado, eu nem podia entrar no templo.
Tá, mas como que esses caras te curaram? Ah, foi um nome de Jesus, cara. Foi o nome de Jesus. Tá, mas não pagou nada, não precisou guardar sábado, não precisou atravessar uma velhinha da rua, não precisou fazer... Não fiz nada. Vocês têm noção do que aconteceria com o sistema religioso farisaico? Vocês têm noção do que iria acontecer com o culto no templo se as pessoas entendessem que para adorar a Deus você não precisa levar um dinheiro, você não precisa matar animal, você não precisa fazer nada disso, que isso se chama graça? O que ia acontecer? O movimento no templo cairia. E você lembra o texto quando começou aqui? Que o sumo sacerdote era genro do ex-sumo sacerdote e toda a família sacerdotal estava lá. Você imaginou como que eles iam viver se as entradas financeiras do templo caíssem? Porque agora o povo entende que não precisa mais ir lá. Por quê? Porque até então, gente, quem que poderia apenas orar pelo povo? Por isso que o sumo sacerdote perguntou, em nome de quem você curou? Porque perante a lei, quem podia orar pelo povo era apenas os sacerdotes e o sumo sacerdote. E quem eram aqueles caras? Pessoas simples, lembra? Pescadores, pessoas sem cultura. Como que pessoa sem cultura pode curar uma pessoa? Não pode, cara. Essa cura tinha que ter passado pelo templo, porque passando pelo templo entra a ofertinha, entra o dinheirinho, entra um monte de coisa. Se tudo isso começa a acontecer sem passar pelo sistema religioso, a igreja quebra. E os sumos sacerdotes estavam desesperados. Os líderes religiosos se preocuparam, porque eles falaram, se essa notícia se espalha, se a notícia de que a pessoa para ser curada não precisa dar dinheiro, não precisa fazer sacrifício, não precisa vir ao templo, inclusive, rapaz, já parou para pensar se a notícia se espalha que qualquer pessoa pode curar em nome de Jesus? As pessoas não vão procurar mais nós, não virão procurar mais os sacerdotes, o sumo sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa, passaram-se 2000 anos e parece que continua a mesma coisa. Passaram-se 2000 anos e ainda parece que as pessoas acham que precisa ter um mediador para falar com Deus, que é o pastor, que é o apóstolo, que é o bispo. Não precisa, gente. Não precisa. Mas pastor, eu preciso dar o dízimo, eu preciso dar oferta para ser salvo. Você não precisa. Isso não salva ninguém. Mas pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Você não precisa de nada. A única coisa que você precisa é reconhecer que você é um pecador. É isso. Reconhece que é um pecador. Esteja disposto a mudar de vida. E aí a salvação vem na tua casa. Você não está preso a mais nada. Não há um sistema religioso. Mas pastor, por que a igreja então? A igreja é uma comunidade ao qual andamos juntos. E por que eu dou dízimo e oferta, pastor? Você dá o dízimo e oferta para que o reino de Deus cresça. Para que quem vive da pregação, pastor, os líderes, possam estudar, possam ter seu sustento, para poder viver do ministério. É o que a Bíblia diz. Mas dízimo não salva. Você já viu alguma igreja dizendo que você tem que dar isso e aquilo para comprar um terreno no céu? Hã? Você já viu algum líder religioso dizendo que é só ele, é a oração dele que vai fazer a diferença na tua vida? A tua oração e a oração de qualquer um é igual, gente. Era um sumo sacerdote que estava irritado porque 2 homens simples, Pedro e João, 2 pescadores, fizeram um milagre em nome de Jesus. E esse milagre não passou pelo templo. Lembra-se, Jesus não age da maneira que ele quer, aonde ele quer. Meu irmão, você não tem diferença nenhuma com o líder, com o pastor. A única diferença é que eu, como pastor, tenho uma responsabilidade maior. Isso sim. Eu prestarei conta a Deus da maneira como eu ensino, da maneira como eu vivo. Porém, a mesma autoridade,
A mesma unção do Espírito Santo que está sobre mim está sobre você, se você é o Filho de Deus. As coisas que eu posso fazer, você pode. Entende? Não existe cobertura espiritual de líder religioso, não. Estamos debaixo da cobertura espiritual de Deus. Só que você já imaginou o que aconteceria com algumas igrejas? Se alguém começar a pregar isso dentro dessas igrejas? Imagina você chegando dentro de uma dessas igrejas que ocorre tudo esse tipo de coisa. É só aqui que Deus salva, é o dízimo que tem que ser dado aqui que vai salvar, é a palavra do apóstolo, do pastor que não... É aqui que... Imagina você chegando numa igreja dessa e falar que não precisa de nada disso. O que vai acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu com Pedro e João. Vão pedir para que você se cale. Vão pedir para que você saia de lá, porque você vai atrapalhar os negócios. 2000 anos se passaram, hein? Versículo 18. Então, chamando-os novamente, lembra? Os líderes religiosos mandaram Pedro e João dar uma voltinha no pátio, tomar uma água, volta agora. Ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha que fantástico. Mas Pedro e João responderam. Gente, isso tinha que ser um lema de todo cristão, um lema. Olha que Pedro e João respondeu: julguem os senhores mesmos. Ó, eles jogam a bucha para eles responderem. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Gente, quando os caras pedem para Pedro e João não falar mais em nome de Jesus, Pedro e João falaram assim: pera, julguem vocês. Vocês acham mais certo nós obedecermos a vocês ou a Deus? É óbvio que eles falariam: não, vocês têm que obedecer a Deus. Exatamente. Gente, aqueles caras não se intimidaram por causa de sumo sacerdote. Não interessa se é sumo sacerdote, não interessa o líder religioso que seja. Se estiver errado, se estiver em pecado, deve ser confrontado. Não existe essa coisa de que pessoas que são intocáveis. Pedro e João, na autoridade do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fizeram isso. Versículo 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los. Sabe por quê? Porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Gente, pensa que loucura. Se os caras, se os sumos sacerdotes, os fariseus batessem, açoitassem, castigassem Pedro e João, quando eles saíssem, o povo ia ficar contra eles. O povo ia ficar: como que os caras curaram um aleijado? O cara está 40 anos aleijado. Então não tinha como. Pedro e João saíram de lá ilesos. E sabe o que é mais lindo? Saíram de lá com a integridade moral deles intocável. Eles não precisaram se corromper. Eles não precisaram abrir mão dos princípios de Deus na vida deles. Eles continuaram íntegros. Entraram de cabeça erguida e saíram de cabeça erguida. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. E ouvindo isso, eles levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles citaram o Salmos 2, versículo 1 e 2. Eles entenderam que ali estava se cumprindo a profecia desses salmos. Eles entenderam que o Senhor Jesus, que já havia ressuscitado, estava criando no coração dos governantes uma ira tão grande. E eles estavam se sentindo felizes por sofrerem por causa do nome de Cristo. Isso deve ser um princípio de todo filho de Deus. Devemos nos sentir felizes por sofrermos em nome de Cristo.
perseguição ao nome de Cristo é maravilhoso. Vamos entender, mas pastor, aqui no Brasil nós não sofremos perseguição. É um país cristão, temos liberdade. Comece a andar como Cristo andava para você ver. Você pregador, você líder, você pastor, começa a pregar a Bíblia para ver se você continuar sendo chamado para pregar em tantas igrejas que antes te chamavam para pregar. Vai incomodar as pessoas. Você funcionário, comece a agir com a integridade de Pedro e João no seu trabalho. E quando o seu patrão pedir para fazer alguma coisa de errado, você falar, não vou fazer isso. Como você não vai fazer? Não. Importa obedecer a Deus e não ao Senhor. Mas pastor, eu vou perder meu emprego. É isso que é cristianismo. Cristianismo é estar pronto a sofrer em nome de Cristo. Tudo que passa disso, tudo que for menos do que isso, é besteira. Vocês entendem como é difícil ser cristão? Será que se no teu trabalho, o seu patrão chegar e falar assim, ó, é o seguinte, vamos ter que fazer um negócio aqui e vamos emitir nota, mas é o seguinte, cara, você vai comprar, você é responsável por compra, você vai comprar, mas você vai comprar sem nota fiscal, tá? Você vai comprar. Não, mas desculpa, mas eu não vou poder fazer isso, vai contra meus princípios. Mas eu sou o dono da empresa. Mas Deus é o meu dono. Eu sou escravo de Cristo. E se eu fizer compras sem nota fiscal, eu vou estar agindo contra o sistema financeiro do país. Eu vou estar cometendo um crime. Eu não vou fazer isso. Aí o seu patrão vai dizer, se você não fizer isso, você é mandado embora. E você vai dizer, importa obedecer a Deus ao invés de obedecer ao Senhor. Que fantástico. Ou quando você estiver em qualquer área da tua vida, aparecer as oportunidades e você falar não. Ou você jovem, homem, mulher, uma pessoa que está se guardando para um casamento futuro, aparece as oportunidades da sua vida de se deitar com uma mulher ou com um homem, você fala não. Aí a mulher fala, mas você não é homem? Importa agradar a Deus. Eu posso até passar por não ser homem, mas pelo menos estou íntegro, minha integridade está perfeita com Deus. Não importa se os meus amigos vão achar que eu não sou homem. Não importa. O importante é eu agradar a Deus. Não importa se as minhas amigas vão achar que eu sou careta, porque eu não uso as roupas que elas usam. Porque, gente, hoje em dia, mulherada, tem uma mulher que usa umas roupas que, pela madrugada, pastor, meu corpo, minhas regras. Tá bom, teu corpo, tuas regras. Só que quem expõe o corpo está vendendo o corpo. Entende? Não adianta depois você falar que homem não presta. É você que não presta. Porque mulher que expõe o corpo atrai homens pelo corpo. Urubu vai atrás de carniça. Não adianta reclamar da vida que só aparece coisa, mas é óbvio. Existem mulheres, inclusive se dizem cristãs, que se expõem de uma maneira que os homens, que são homens sérios, não vão querer. Carne barata qualquer um tem. Ai, pastor, ofensivo. Vai embora. Faz com... Amadurecimento é isso, meu irmão. A palavra de Deus, ela machuca. Não adianta nós queremos ter uma vida santa sem abrir mão de algumas coisas que nos satisfaz. Vocês percebem como é difícil a vida cristã? Não é fácil, gente. Não é fácil abrir mão de coisas que nos agradam, quando eu entendo que vai desagradar a Cristo. A igreja é noiva de Cristo. Se eu entender que eu sou noiva de Cristo, eu entendo que o noivo aguarda uma noiva virgem, imaculada. Então eu, pastor Márcio, eu tenho que ser dentro do meu ministério, dentro da minha casa, o mais íntegro. Então você é perfeito, pastor? Mas de forma alguma. De forma alguma eu sou perfeito. Não sou perfeito. Mas eu busco essa perfeição. E erro muito. Mas eu reconheço o erro. Me envergonho. E vamos buscar. O que não podemos
é errar e persistir numa vida de erro. Porque o Espírito Santo, ele vai nos incomodar a sermos pessoas melhores. E quando ele não nos incomoda, ele manda pessoas para nos ajudar. Então, meu irmão e minha irmã, com todo o amor do mundo, permita-se ser moldado por Deus. Ser moldado por Deus machuca. Ser moldado por Deus é dilacerante. Mas quando o resultado vem, quando o amadurecimento começa a aparecer, quando você olha para trás e fala, rapaz, antes eu fazia isso, agora eu não sinto mais nem falta. Ótimo, ótimo, o amadurecimento está vindo. Pedro e João entenderam isso. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Isso é incrível. O que está dizendo? O que aconteceu Herodes e Pôncio Pilatos? Eles foram os líderes que estiveram envolvidos na morte, na condenação e morte de Cristo. E no versículo 28 diz que Herodes e Pôncio Pilatos, eles fizeram o que o poder de Deus e a vontade de Deus já havia decidido de antemão, ou que já havia predestinado que acontecesse. A história está nas mãos de Deus. Jesus tinha que morrer. Jesus sabia o jeito que ia morrer. Pôncio Pilatos e Herodes faziam parte de tudo isso porque Deus já comandava a história. Isso é fantástico. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E vamos terminar hoje com esse versículo. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Como somos reconhecidos? Eu espero que os irmãos da nossa IBVM, da Igreja Batista da Vila Muniz, sejam reconhecidos como aqueles que se parecem com Cristo. Como aqueles que andam como Cristo andou. Não que se pareça com o pastor Márcio. Não que se pareça com o irmão Mateus, com o irmão Hélio, com a irmã Sirene, com ninguém. Tem que se parecer com Cristo. Como você é reconhecido? Um filho, quando ele cresce, a turma fala, nossa, é igualzinho o pai. Olha, tem os trejeitos do pai. Dá risada igualzinho do pai. Por que uma criança? Porque ela convive com o pai, ela tem intimidade com o pai. E sabe o porquê que ela começa a pegar esses trejeitos do pai? Ou da mãe? Porque eles admiram. A criança observa. E quando o pai ou a mãe tem alguma coisa, algum cacuete, e o filho começa a imitar, é porque o filho faz isso porque admira e porque ele está observando. Ele observa tanto o pai e a mãe que, sem perceber, ele começa a replicar as mesmas atitudes do pai ou da mãe. Gente, isso é ser cristão. É estar tão próximo de Cristo, tão admirado com quem Cristo é, tão maravilhado quando nós olhamos para a pessoa de Cristo através da palavra de Deus, que sem perceber começamos a agir como Cristo. Eu espero que eu e você sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Não como batistas, não como assembleanos, não como católicos. Isso é tão pouco, gente. Isso é tão pouco. Porque se eu for reconhecido como um batista, é apenas porque eu sigo as questões batistas, que não é perfeito, como nenhuma denominação é. Mas se as pessoas me olham, as pessoas me respeitam, se de alguma maneira as pessoas nos admiram, porque somos parecidos com Deus, estamos no caminho certo.
Mas lembre-se que é um caminho que temos que estar dispostos a abrir mão de muita coisa. Porque só um jeito de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, como Pedro e João eram, é quando nos esvaziamos de nós mesmos. Se esvazie de você. Abra mão daquilo que você quer fazer, mas que Deus não gosta. Deixa o Espírito Santo te encher. E você verá a autoridade de Cristo sobre a tua vida. Importa agradar a Deus e não aos homens. Mas pastor, se eu fizer isso e for mandado embora do meu emprego, glória a Deus por isso. Importa agradar a Deus e não aos homens. Mas pastor, eu tô noiva. E o meu noivo, eu amo ele, só que ele quer algumas coisas, ele faz as coisas erradas. E aí? Termine com ele. Importa agradar a Deus do que aos homens. Mas pastor, eu vou ficar largado, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinho. Importa agradar a Deus do que aos homens. Quem disse que a vida cristã é fácil? Jesus falou que quem quiser seguir tem que pôr a mão no arado e não olhar para trás. Em uma das histórias, uma pessoa ia seguir a Cristo e falou assim, mas Jesus, mestre, deixa eu enterrar meus pais. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Sabe, gente, não é fácil viver como Cristo viveu. Eu falo isso para a nossa igreja, não é fácil. Às vezes a vida nos propõe oportunidades que sabemos que são erradas. Oportunidades que caem no nosso colo. Oportunidades que vêm, você fala, é de Deus, mas no fundo você sabe que não é de Deus. Porque tudo que é de Deus, eu não tenho que esconder nada. Se o dinheiro que apareceu para você é um dinheiro que você não pode dizer de onde veio, se o dinheiro que você recebeu é um dinheiro que você não pode declarar no imposto de renda, se a vaga de emprego que você vai conseguir, você não pode dizer como você conseguiu, porque talvez você está conseguindo porque você está dormindo com o dono da empresa, você está tendo um caso com a dona da empresa, ou você está fazendo coisas erradas para ter esse emprego. Então esse emprego, não preciso nem falar que não é de Deus. Se o relacionamento que você quer, um relacionamento que não tem, a pessoa já está casada, já dá tudo, já não é de Deus. Se o ministério que você tem na tua igreja é um ministério que para você exercer, você tem que fazer coisas que vão contra princípios de Deus, esse ministério não é de Deus. Se as atitudes que você tem que tomar na tua vida são atitudes que vão quebrar princípios bíblicos, não é de Deus. Mas fato é que a gente erra, não somos perfeitos. A busca, irmãos, pela santidade é uma busca que vamos ver até o fim da nossa vida. Entende? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos buscar uma vida de santificação. Nunca seremos perfeitos aqui na terra, mas devemos buscar a perfeição. Nunca seremos totalmente como Deus aqui na terra, e nunca seremos. Mas temos que admirar tanto Deus, temos que admirar tanto a Jesus, e aos poucos vamos pegando cacuetes de Jesus. Aos poucos vamos agindo como Jesus agiu. Mas como, pastor? Observando, admirando, como uma criança faz com os pais. Mas pastor, como que eu observo a Jesus? Através da tua palavra, através da Bíblia. Leia a Bíblia, você vai ver como Jesus fazia. Leia a Bíblia, você vai ver como Jesus amava as pessoas, você vai ver como Jesus se portava frente às pessoas. Leia a Bíblia, você vai ver como Jesus nunca abriu mão dos princípios dele por homens algum. Leia a Bíblia, você vai ver que Jesus nunca quis dar um jeitinho para que as coisas acontecessem. E leia a Bíblia, e você vai ver que Jesus nunca fugiu do caminho da cruz.
Pelo contrário, ele foi a caminho da cruz. E é o que ele propõe para nós. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Todo filho de Deus deve imitar o teu pai. Certo? E o nosso pai morreu na cruz. E o fim de um cristão deve ser carregando a tua cruz e crucificando o nosso eu dia após dia. Essa é a maior forma de admiração, de amor que um cristão pode dar ao teu pai. Como você é reconhecido? Como daqueles que andaram com Jesus. Deus abençoe. Quero orar por tua vida. Que Deus nos guarde e tenha misericórdia de nós. Pai amado, obrigado por esse tempo, Pai. Senhor Jesus, como a tua palavra nos confronta, como a tua palavra às vezes vem e dilacera dentro de nós. Não é fácil porque somos imperfeitos e isso que nos machuca. Porque somos tão imperfeitos, o Senhor é tão perfeito que a busca de sermos melhores nos machuca. Acertar essas arestas da nossa vida, aonde o pecado reina, é dolorido, mas é necessário. Mas nos ajude, ó Pai. A minha vida, tanta coisa que eu faço de errado, eu preciso mudar. E aos irmãos que estão ouvindo, a pessoas que de repente estavam tomando atitudes ou decisões erradas, ou iam tomar alguma decisão e de repente estão agora pensando, ajude eles a tomar uma decisão. Pai, o Senhor sabe como somos falhos e frágeis. Perdoa-nos. Nos perdoe por nossas fraquezas. Mas que cada dia possamos mais ser parecidos com o Senhor. Para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até domingo, 19 horas. Domingo agora temos nosso primeiro culto, a nossa campanha dos 30 dias de oração e jejum pela família. Vai começar dia 1º, quarta-feira, mas esse domingo vamos ter a nossa primeira palavra. Tá bom? Não tenha medo. Tenha esperança. Beijão. Fiquem com Deus.